Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos uma consciência que observa. Agora o próximo passo é virar para controlar. Ô, doutor, e falando no caso do Consta, queria que o senhor trouxesse aqui pra gente uma outra história de superação que o senhor viveu aí na sua trajetória médica, que o senhor já teve a oportunidade de contar. Queria que o senhor dividisse agora com quem está aqui assistindo para Doc Show. Foi um caso impressionante, muito emblemático, de uma jovem de 25 anos que foi acometida por uma pneumonia crônica. Aí o senhor me corrige se estiver faltando aqui algum detalhe. Uma jovem de 25 anos, grávida, uma moça, né, uma menina jovem, que estava com pneumonia crônica e desenganada pelos médicos, mas o senhor conseguiu salvá-la e hoje ela está bem, né? Salvo engano, pelo que a gente tem aqui de notícia. Conta pra gente como foi esse salvamento. Quem tinha 25 anos era eu, ela tinha uns 39 anos. Eu era assistente de um médico brilhante e a faculdade estava em greve. E eu sempre gostei do ser humano. Aí eu fui acompanhar esse caso que estava internado, eu passava o dia inteiro com ela lá. A faculdade estava em greve, estava com os casos na UTI, eu estava tendo a oportunidade de aprender as coisas aos 25 anos numa UTI de ponta. Bom, antigamente, ainda hoje assim, quando mudaram os parâmetros, mas quando você deixava o paciente a 100% de oxigênio, porque ela pegou uma pneumonia por legionela, e ela só se mantinha com 100% de oxigênio. Se você mantém por muito tempo, o pulmão, o próprio oxigênio, destrói a unidade de troca gasosa, os alvéolos, e fica uma fibrose. Então, se fica muito tempo em 100%, chega uma hora que não tem mais pulmão para respirar. Bom, mas eu estava lá do lado dela, quando a gente transitoriamente tirava 5, 10 segundos do aparelho, ela ficava preta de tão cianótica. Cianótica quando fica roxa por falta de oxigênio. E aí eu ficava do lado dela, pegava na mão dela, conversava com ela. Eu era quinto anício de medicina. Ela estava recebendo um tratamento competente. Mas em um determinado momento, veio um colega, isso que a gente tem que analisar agora, tem que tomar cuidado com as informações que a gente lê. Falou, ó, Zeballos, você está tratando de um cadáver. Eu falei, como assim? Ela não morreu, não tem essa. Eu acabei de ler um estudo que quem tem 8 dias de oxigênio 100%, acabou o pulmão. Para fechar o prognóstico, nós vamos fazer uma biópsia dela. Não vai fazer biópsia coisa nenhuma. Eu falei com o chefe, que eu era assistente dele, que era um colega que internava os pacientes no hospital. Aí eu peguei na mão dela, e aí foi aí que eu percebi o poder da visualização. Você pega o Djokovic, veja o recado que ele deu de visualização quando ele ganhou a medalha em Paris agora. Visualização, uma instrumenta poderosa, que está no meu livro, que vai chamar Era dos Semideuses, uma Evolução da Espécie, que é o segundo livro, mas é uma ferramenta absurda. Mas eu não sabia disso quando tem a biologia de crença, tem a epigenética, que veio tudo depois. Eu peguei na mão dela, começamos a imaginar, fazer exercícios imaginários dela levando o filho na escola, dela levando o filho na primeira comunhão, que estava esperando ela fora do hospital. O menino tinha, sei lá, 2, 3 anos. Eu comecei a visualizar ela tendo um futuro com o filho. E aí, os físicos falam que o universo é uma grande construção mental, mas eu tenho uma experiência própria. Quando você deseja a coisa daqui, ó, com amor, você consegue com mais facilidade, se trouxer benefício a terceiros, criar a realidade que você vai viver. O fato é que passaram 7 dias, ela foi embora para casa e engravidou de outro filho. Então aquele cara errou. O que fez a diferença dele, que tinha lido o estudo, qual foi o milagre que ocorreu na ótica dele? O milagre foi estimular o poder de cura na paciente, acreditar e sabendo que tinha um filho esperando. Então isso é algo que está crescendo cada vez mais. Eu acredito muito, eu uso muito isso aqui no meu consultório, de olhar sempre verdadeiro, que você não pode enganar o paciente, você tem que falar com convicção que você está acreditando, mas sempre com uma visão otimista. Isso já desencadeia o que a gente chama de biologia de crença, que a gente libera substâncias com propriedades terapêuticas, que é o tal do efeito placebo. Então, nesse caso em que ela saiu, que emociona muita gente, isso está no capítulo do meu primeiro livro, esse caso foi um divisor de águas, porque eu tinha isso já intuitivo, que mostrou a importância das palavras do médico para ter um resultado inesperado, de ter um milagre, de ter... O que é o milagre? O milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer, mas ocorre. Então você tem que acreditar sempre. Imagina, esse meu paciente que eu descobri o corticoide, eu falei para ele, eu vou te tirar daqui antes, aí depois que vieram as ideias.
E a vida é assim, isso vale para o jornalismo, isso vale para tudo quanto é canto. Você visualizar. E quanto mais pessoas se beneficiarem com as suas metas, mais fácil aquilo flui. Por isso que eu acho que foi meio sem querer, porque eu nem sabia que destruía bífidos, eu escolhi um probiótico qualquer, quando eu vi tinha 3 bífidos. Se eu escolhesse um outro, talvez não tivesse tanto resultado. Depois eu vi que o bífido é o que era destruído pelo vírus e pelo imunizante. Então, gente, esse caso aí, tem vários milagres que a gente já teve aqui, e o que fez a diferença foi eu estimular o poder de cura, que às vezes o cara quer ir embora, você quer matar um cara e aposentar o cara não tem mais o que fazer, o cara vai embora. É muito comum, morre um casal de velhos que estão um com 86, morre ela com 86, 2 anos depois morre o outro, porque ele sente a falta, não tem mais motivação para viver. E eu já vi o que fez a diferença em muitos casos graves que eu tive, foi eu motivar ainda a existência do paciente. Isso faz uma diferença brutal. Tem vários casos assim, e por isso que eu tenho essa linha da espiritualidade na medicina, que isso é algo que não dá para separar o organismo da consciência. Os seus pensamentos não são você. Você tem uma consciência que observa os seus pensamentos. O dia que você aprender a controlar os pensamentos, você vai ser imagem e semelhança de Deus, você vai criar a tua realidade. Eu tenho uma série de experiências assim. Todo dia antes de dormir eu faço aquela mensagem que vocês colocaram, achei que foi muito lindo vocês colocarem isso, mas eu visualizo o que eu quero, procuro visualizar. E voltando a falar o assunto, na época da pandemia, quando eu tinha 36 casos internados, eu saía daqui meia-noite do consultório, ia passar no Vila Nova Star e no Einstein. E chegava às 6 horas da manhã em casa, 10 horas estava acordado para vir para o consultório, mas eu estava com dopamina, porque meus casos iam saindo, e podiam falar mal que fosse. Eu estava com tanta coisa mais importante do que as pessoas falando mal, e aí eu vi que tinha dopamina, e depois eu senti falta dessa dopamina. Ela só voltou quando eu comecei a terminar de escrever esse segundo livro, quando eu comecei a fazer o estudo e esse curso que eu vou ajudar um monte de pessoas, que eu vou fazer dia 22 de janeiro, e já tem um pessoal trabalhando, que vai ser bem acessível, tem um pessoal trabalhando, estão criando os grupos para quem quiser fazer o curso, dia 22 de janeiro a gente vai fazer, e eu acho que também vou ajudar a conscientizar muita gente. Ô, doutor Zé Barros, eu estou ouvindo o senhor, né, e vou me identificando com muita coisa. Primeiro que eu tenho certeza que eu vou superar essa, que eu vou ver minha filha se casar um dia e vou continuar com meu filho que é pequeno por muitos e muitos anos, e não quero politizar o assunto, mas vou viver para ver a queda daquele que a gente sabe que vem fazendo tão mal ao país, né, daquele sádico que vem destruindo o nosso Estado democrático de direito. Eu vou ver a queda dele, eu não tenho dúvida. Eu queria justamente dar a oportunidade para o senhor falar mais dessa medicina integrativa. De muitas sugestões que eu recebi, uma foi o livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, que eu já comprei, e eu estou, inclusive, com uma lista de livros aqui do meu lado. Todos eles têm alguma pegada, de alguma forma, espiritual ou de experiências de câncer. Porque essa questão de visualizar e de ter um propósito é a coisa que mais me dá força e mais me dá certeza de que eu vou superar. Eu, inclusive, aviso a todo mundo também que eu já estou escrevendo um livro novo dessa experiência. Eu já comecei. Ele já tem mais de 12 páginas de Word, já tem umas 20 páginas o livro. Eu já comecei, porque é o que me dá propósito. Eu acordo todo dia já falando assim, bom, vamos embora, é mais um obstáculo. E outra coisa que o senhor disse, doutor, que ressoa muito com o que eu acredito, é que as pessoas que estão voltadas para resultado, para aquilo que tem que fazer, para aquilo que é o certo, elas não estão muito preocupadas com o noise, com o barulho, com os difamadores, com o cancelamento, né? E isso aí não nos atinge da mesma maneira, porque nós temos outro propósito, que é o resultado. Então, juntando tudo isso, tentando amarrar, e eu não vou deixar de fora, no meu caso, a questão da fé, né, da minha reaproximação, que tem alguns anos, com a fé cristã, acima de tudo, e aí a sogra entra com um papel muito importante também, a filha dela, claro, minha noiva. Nós temos uma abordagem complementar que envolve esse pensamento positivo, a espiritualidade, o trabalho com um propósito propositivo, a coisa que dá sentido à vida, a vontade, o desejo de viver, porque temos pessoas que amamos e que dependem muitas vezes de nós, sem o orgulho de achar que alguém é insubstituível, mas
quero ser eu a formar moralmente até o meu filho, né, e não outro. Então, isso tudo nos motiva. Qual é a importância dessa medicina integrativa? O quanto já sabemos em estudos randomizados, duplo cego, padrão ouro, que aquilo que as pessoas não conseguem explicar é justamente onde entra a explicação por meio do milagre, por meio disso tudo que nós estamos falando. Ô, doutor, antes de começar a resposta, posso só deixar aqui na tela a capa do livro do Dr. Zeballos? Coloca aí pra gente, ô Cláudio, por favor, que olha, é uma síntese exatamente do que a gente está falando aqui, da resposta anterior do Dr. Zeballos e disso que falava agora o Consta. Desejo, logo realizo. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, e aí já lhe passo a palavra, doutor, por favor. Bom, nessa época, quando eu escrevi esse livro, eu já observava a diferença das palavras no médico. E eu tive alguns milagres, mas que o que determinou isso foi foi explorar o poder de cura no próprio paciente. Agora, tanto tem alguns estudos mostrando que teve uns estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia antes da Covid, mostrando a influência das emoções. O Joe Dispenza é maravilhoso, eu pegaria só um livro dele, ou se puder, depois eu mando para você, mais um físico, mas você, não é caro, você compra, está no e-book, esse meu livro Desejo Logo Realizo, porque ele é curto e objetivo. E aí no final eu falo assim, o último capítulo é pratique e constate. Eu vou te contar uma coisa, nos primeiros 7 anos de vida, é quando a criança cria os downloads para ela se adaptar, por isso que é fundamental. Que nem eu falo para meus filhos desde cedo, quando perguntam o que vai ser quando crescer, eu falo, vocês vão ser felizes, mas independente do que é. Então, por exemplo, tem aquele livro, Pai Rico e Pai Pobre, que o pai pobre, quando o menino quer alguma coisa, o pessoal fala, não, isso não é para nós. Ele já programa que não é para ele. Pode ter 4 faculdades, esse cara não vai virar nunca. Porque criou essa programação. Isso acontece porque a criança, nos primeiros 7 anos, é muita imaginação. Ela pega uma vassoura, agora não mais, mas antigamente brincava de cavalinho, fazia pudim na areia da praia, é muita imaginação. Depois dos 7 anos, você faz esse download. Agora, que onda cerebral as crianças têm de 0 a 7 anos, quando os jesuítas falavam, me dá o teu filho a nascer que eu te devolvo um homem aos 7 anos. É a onda cerebral que tem uma frequência energética teta. Essa mesma onda a gente consegue alcançar quando está em meditação. Tem uma mulher nos Estados Unidos, e a minha filha ficou instrutora no Brasil, ela está resolvendo casos incríveis de pessoas que estão com 7 remédios para dormir e ela ensina introspecção e não tomam mais remédios, que é Theta Healing, a cura pela onda teta. Mas na realidade é que a gente, nos dias de hoje, ficou muito longe da natureza, é importante você andar descalço na grama, sentir, porque a gente faz parte disso tudo. Nós todos somos interligados. Quando uma pessoa começa a bocejar, o outro na sequência. Ou você está num restaurante, tem um cara dando uma gargalhada lá no fundo, você nem sabe do que é, você começa a rir. Porque você entrou nessa frequência. E com essa consciência que nós somos todos interligados, você passa a cuidar de si e pensar no próprio. Pensar no próximo. Você cuida de si e pensa no próximo. Porque quando você está fazendo mal a alguém, como na essência nós somos todos interligados, você está fazendo mal a si mesmo. Na minha tese. Então, quer dizer, e aí você não tem rancor de ninguém, você entende, você perdoa, você vai tocando a tua vida, porque passa muito rápido, então você cria os propósitos. Como eu falei, eu fiquei dependente de dopamina, depois engordei, aí depois, quando eu tive as metas, eu voltei a ter minha própria forma física, tudo. Então, o segredo da vida é estar sempre criando as metas e objetivos, e se enxergar onde você quer chegar. Sempre. Agora, tem estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando as emoções influenciando a pessoa a ter um ataque cardíaco. Eu mesmo vivi isso aqui no consultório com 3 ocasiões. Uma pessoa que tinha um problema, as coronárias dele estavam perfeitas. Quando ele viu que ele ia ser preso, por qualquer outra razão, em 4 meses ele teve um infarto. Quando eu fui olhar, eu tinha estudado as coronárias 4 meses antes, as 3 estavam entupidas. Então não vem dizer que isso foi o colesterol, não vem dizer que isso foi o estresse, tem um papel violento. O Jatene, que tinha um contato íntimo com os seus pacientes, ele abriu o peito dos caras, ele falava que o que matar não é o colesterol, o que mata é a raiva, é a mágoa, são os dissabores,
É isso que mata as pessoas. O que não quer dizer que a pessoa não tem que ter hábitos saudáveis. Por exemplo, hoje o grande vilão hoje é o pico de açúcar que a gente faz. E o Bob Kennedy está muito certo aí nos Estados Unidos, porque tem muita coisa ruim. O pico de açúcar, ele libera dopamina também e cria um vício. É a droga pior que tem, porque você não percebe que está viciado no açúcar, você está ansioso, vai lá e come. E o açúcar leva um monte de substâncias tóxicas que aumentam a incidência de câncer, de doenças cardíacas, de tudo. Eu tenho 65 anos, meu colesterol é alto, para falar a verdade, mas eu tenho hábitos saudáveis, e quando você tem hábitos saudáveis, você diminui o risco em 95%. Mas eu não tenho uma placa de gordura aqui e nenhuma placa de gordura nas coronárias. A minha próstata... Mas sabe por que isso, eu acredito? Aí é minha tese. Isso não pensem como é medicina. Porque eu vivo a minha vida com paixão. Então, você tem uma energia. Nós somos matéria e energia. E eu tenho certeza que vai haver, por maior que o meu amigo Consta seja, que eu admiro ele demais, mas vai haver um crescimento que ele vai mergulhar, vai conhecer o John Spencer, vai ver... O John Spencer é impressionante os resultados com a visualização que ele fala. Se Deus quiser, eu vou mandar para você o físico, mas se não você compra no e-book e Desejo Logo Realizo, você vai gostar, que é bem rápido e objetivo. Mas com certeza eu quero que todos vocês que estão nos assistindo saibam, nós temos sim uma influência na nossa realidade. E o que nos atrapalha muitas vezes todo mundo isso, é uma autorreflexão, uma autossabotagem que está no vetor inconsciente, que isso é resolvido quando você faz uma introspecção, inclusive com Theta Healing. Eu sei, porque eu vou contar uma história, essa é engraçada. Temos tempo para isso ou não? Porque essa história que eu vou contar é bem interessante. Fica à vontade, doutor. Sim. Uma vez chegou um camarada nos anos 90, isso era em 95, mas com uma ansiedade absurda, não conseguia sentar na cadeira de paciente ali na minha frente, já dentro da minha sala, e ele ficava andando para o lado, para o outro. Naquela época tinha fax. Aí eu escuto um barulhinho assim, pim, 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 ele fala, peraí, doutor. Aí começou a sair um fax da pasta desse cidadão. Ele era CEO de uma empresa muito importante, e aí ele não tinha angústia para ler, ele não aguentava esperar o fax sair por inteiro, ele queria ler toda hora. Bom, o que aconteceu? Ele falou, não, doutor, eu vim aqui porque falaram que você resolve o problema, estou com uma gastrite. Eu falei, olha, enquanto você não diminuir o teu ritmo de estresse, você vai continuar tendo esse desequilíbrio do sistema simpático parasimpático, que vai dar acidez e refluxo. Eu não vou conseguir te curar. Eu posso dar para você pantoprazol, omeprazol, mas eu não vou conseguir te curar. Então você tem que melhorar um pouco os seus hábitos, eu não sei, mas eu estou falando para você cuidar da tua saúde. Bom, ele veio, não fez o que eu pedi, voltou, não deu tempo, não consegui. Aí depois de 2 anos ele me volta. Ele saiu recheadinho da empresa que ele era CEO, com uma menina 20 anos mais nova do que ele, com um rabinho de cavalo, falando, doutor, você estava certo, eu não tenho mais nada, estou ótimo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes você fica, quando você vê, você está numa armadilha de uma escravidão, de algo que está te gerando uma receita, mas está acabando com a tua longevidade. Está acabando com a tua longevidade. Eu estou numa fase agora, estou cheio de coisa para fazer, mas eu estou valorizando. O Ziba já cresceu muito rápido, está um sucesso. A Luísa está fazendo esse Theta Healing, está um sucesso. O Ricardo está com 22 anos, mas eu preciso voltar um pouquinho mais para o que eu posso fazer pela minha família, sabe? Em termos, porque eles me admiram, gostam de mim, mas às vezes eu não sei como escolher um presente, porque eu não conheço ele com a profundidade que eu deveria como pai, para dar um presente para os meus filhos. Então eu pergunto o que eles querem, etc. Então no Amigo Secreto eu não sabia o que comprar. Eu perguntei para o irmão mais velho, o que eu dou para o irmão mais novo? O irmão mais velho falou, sei lá, e aí vai. Então eu quero ter uma convivência, eu quero ter um apoio para eles, porque eu acho que agora eu tenho certeza que eu vou continuar crescendo, porque essa ideia da microbiota eu não sou o único. O Shankara pensa na microbiota, teve um estudo anterior falando, mas com esses resultados que eu estou tendo, realmente eu acho que a gente é o único. Eu vou espalhar, eu acho que eu vou continuar fazendo as coisas,
mas eu estou fazendo uma análise, uma terapia com vocês, eu vou focalizar um pouquinho mais na minha família, porque eu fiquei, acho que 37 anos trabalhando, a gente saía, viajava, e era muito engraçado, porque eu não tinha convivência com eles em casa, eu dormia lá, mas eu não tinha convivência. Então, cada viagem que a gente fazia, que a gente ficava uns 15 dias juntos, cansei de ir para a Flórida quando eles eram pequenininhos, ficava naquele Vistana Resort, que era interessante na época, era o que tinha legal. Eu percebia a evolução deles só nas viagens. Falei, nossa, o cara evoluiu só nas viagens porque eu tinha uma convivência mais íntima. Mas é o preço que a gente pagou, mas eles têm uma admiração. O próprio Ziba, na entrevista, ele fala, perguntaram para ele uma vez a pessoa que você mais admira, ele falou que é o meu pai, aí o outro, quer dizer, então isso aí é um pouco gratificante, mas eu preciso entrar mais de cabeça neles. E, gente, antes de eu acabar de falar aqui, todo dia antes de dormir, acredite, se veja onde você quer estar. Respira fundo, quando estiver bem relaxado, se veja onde você quer estar. Que você tenha a capacidade de materializar a sua realidade. Eu vou explicar isso no meu novo livro, que vai chamar A Era dos Semideuses, uma evolução na espécie, que é quando o ser humano aprender a controlar os seus pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos uma consciência que observa. Agora o próximo passo é virar para controlar. Assista também o Bradock Show ao vivo.